Olá, boa noite pessoal, boa noite colegas e amigos da live. Estou aqui ao vivo, me chamo Cláudia, faço as lives aqui há mais de 1 ano e meio. Estamos juntos na live para a gente poder refletir, discutir sobre vários temas do cotidiano, da vida. E o objetivo da live é fazer a gente parar e pensar um pouco sobre a nossa vida, tá? O pessoal já está entrando, gostaria de pedir ajuda para ver se o áudio e a imagem está ok. Pessoal, eu já vou aproveitar o início da live para também apresentar. Eu tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Vou pedir para os colegas aí divulgar, né, compartilhar o canal. Estamos lá com a série Provoque a Si, né? No momento os vídeos estão mais curtos, são vídeos curtos com vários temas, com o objetivo de fazer provocações, de fazer com que você pense em alguns temas a partir de outras perguntas, outros olhares. Então, se puder compartilhar, ou você que já me acompanha, mas não está inscrito no canal Cláudia Fabiana de Jesus, peço para você se inscrever, apertar o sininho lá das notificações, né? Se gostar do vídeo, dá um like e poder compartilhar, tá? O canal vem nesse movimento de crescer gradativamente para a gente poder até fazer as lives no YouTube, ok? No momento a gente faz aqui no Facebook, mas a gente está aqui, né, sempre com essa intenção de melhorar e de evoluir, de expandir. Meus amigos da live já estão aqui, um abraço para a Lenise, o Sérgio, um grande abraço. Amigos, vocês estão conseguindo aí escutar o áudio, a imagem? Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigada, Neia, um grande abraço, saudade de você. O áudio e a imagem está ok? Estamos aí iniciando a segunda-feira com um pouco de frio, né? Estamos iniciando aí com um tema para poder falar sobre a loucura, um tema que mexe com a nossa lucidez, com a nossa sanidade. O que é falar da loucura? Que ponto de vista? Né? A live ela sempre tem o objetivo de trazer temas, mas a partir da singularidade de cada um. O objetivo não é receita pronta, não é um padrão, mas que cada um de vocês, a partir de uma reflexão de um tema da live, que vocês possam de alguma forma pensar em vocês e como que vocês lidam, né, com essa temática, como que vocês escolhem, né, o dia a dia, as escolhas, né? Então acho que é uma reflexão importante. Meus amigos estão entrando, obrigada Abel, o Jaime, o Pedro, um abraço a todos, viu? Um grande abraço, Pedro Almeida, obrigado pela sua presença. Gente, falar da loucura, né? A live ela tem uma pergunta: a loucura está onde, tá? Eu vou passar rapidamente, essa questão, né? Na verdade a loucura ela tem várias denominações, facetas, leituras. A live ela é curta, então não dá, o objetivo não é teórico, o objetivo não é técnico, tá? O objetivo é transpassar o tema, mas o objetivo maior é trazer esse tema na vida de cada um, tá? É fazer provocações mesmo, né? Então, agora em maio, né? Hoje é dia 23 de maio. Obrigado, Eli Barbosa, o Emerson. A gente está aqui no mês de maio, né? O mês de maio, hoje é 23. O mês de maio a gente tem a campanha do dia 18 de maio, que é Dia da Luta Antimanicomial, que é um movimento, né, que está aí para rever as políticas públicas, né, em relação à saúde mental das pessoas, tá? Então é um mês que se discute essa questão aí da luta antimanicomial.
é uma luta contra os hospitais psiquiátricos, né, de internações longas, né, as chamadas aí, os chamados manicômios, né? Como que é isso? Na verdade, teve um movimento para isso, né? Então eu vou falar um pouquinho desse movimento. Depois a gente vai falar da loucura, né? Que tem esse aspecto aí de um transtorno mental, de um transtorno psiquiátrico, que realmente pode trazer muito sofrimento, né? Pode trazer muito desajuste e prejuízos, tá? E depois a gente vai avançar para um conceito de loucura, né? Será que existe o que é normal, o que é anormal? As pessoas que são um pouco diferentes da grande massa, será que elas não são chamadas de loucas? Mas na verdade a loucura está onde? A loucura está no sistema capitalista, a loucura está no consumismo, a loucura está nos excessos de remédio, a loucura está na forma de conter as pessoas. Onde está a loucura? E o que você faz com a sua loucura? Ou você é uma pessoa que faz questão de ser normal, né? Faz questão de ser muito certinho? E aí, né? Vamos pensar sobre a possibilidade de a gente olhar para nossa loucura, para nossa esquisitice, sabe? Acho que a gente precisa disso, porque senão a gente tem um discurso muito normativo, muito normalzinho, né? Estamos aqui para olhar para o nosso avesso, para aquilo que não é tão normal. E até esse conceito de normalidade, né, a partir, né, de Foucault, a partir de Canguilhem, são autores que discutem o que é normal, o que é o patológico, né, o sistema de controle social, né, o quanto as pessoas que estão fora dessa grande massa, elas são excluídas, tá? Obrigado, Célia, pela sua presença, Leomar, Irene, Maurício Ávila, o Eduardo Pinho, obrigado pela presença de vocês, né? Olá, Sérgio Cabral, forte abraço, abraço aí ao Batuba, o Wagner. Então, se a gente for pensar, né, dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, né, foi um movimento de direito das pessoas que têm transtorno mental, que têm sofrimento. Mas a questão é combater o estigma, o preconceito, né? As pessoas têm sofrimento grave, às vezes é um sofrimento persistente e grave, que realmente precisa de atendimento psiquiátrico, psicológico. Tem casos que precisa de uma internação, mas ela é curta, ela é breve, só em momento de surto. Não deixar o cara num hospício, no hospital psiquiátrico, não deixar o sujeito, né, no manicômio e, né, ele ficar lá 30, 40 anos da vida dele, né? Esse que foi o movimento. A gente sabe que as instituições, muitas instituições têm histórico disso, de hospitais psiquiátricos que violavam o direito das pessoas, tá? Então é um movimento importante e a gente até tem que parar para pensar. A gente está lutando por quê hoje? Para quê? Qual que é a luta em relação à saúde mental? A gente precisa olhar para isso também. O que seria o louco hoje em dia? Né? Além daquele que surta, ou aquele que faz uso de álcool e droga, ou aquele cara que não consegue estar no sistema da sociedade, da engrenagem capitalista e ele é excluído, né? Eu diria que eu estava conversando com um amigo psiquiatra, até o cara que tem uma depressão grave e tal, ele é olhado de uma forma excluída, né? Porque ele não está na engrenagem social de produzir. O que é loucura, né? Loucura, ela tem várias formas de leitura. Então, mas eu só gostaria de trazer para quem não conhece, né, esse movimento da luta antimanicomial, né, que é o direito da pessoa a fazer tratamento em liberdade, tá? Em liberdade, no território que ela tá, né? Ela pode até ser internada, mas ela volta, né? Fazer um tratamento na família, no ambiente que ela conhece, né? Acho que esse movimento, ele chama o movimento da reforma psiquiátrica, que iniciou lá nos anos 70, tá? Que foi um momento até da redemocratização do Brasil, né? Do nosso país. Então foi lá em 1987 que teve um encontro com vários profissionais da saúde mental, tá? Teve esse movimento em Bauru, depois teve a conferência, a primeira conferência de saúde mental em Brasília, foi tudo nessa época aí, tá?
Então, a luta nesses anos aí, no início dos anos 70, tem a ver com uma sociedade sem manicômio, tá? Que foi questionado o modelo de você internar a pessoa e deixar ela lá, né? Com violações de direito, né? E aí veio o movimento dos CAPs, que é esse tratamento em meio aberto, né, na sua comunidade, né, no seu território, tá? Então foi o movimento da reforma sanitária, tá? Aí até a garantia mesmo, né, da saúde como direito de todos, né, e dever dos estados, aí, né, no SUS, e aí foi criado até a lei Paulo Delgado em 2001, tá? E aí com a construção dos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, né? Que tem para criança e adolescente, tem para transtorno grave mental, são transtornos graves e persistentes, né? Que são os CAPs adultos. E a gente também tem o CAPS, álcool e outras drogas, né, como esse lugar em que você está no seu território, você não precisa estar isolado para fazer o tratamento, tá? Você está no seu ambiente até para poder ter momentos de crise, de surto, que você precisa de um reforço, de uma proteção, mas é breve, curto, naquele momento, não deixar uma pessoa internada há anos, tá? Então, esse movimento ele traz aí a importância da autonomia do sujeito, da liberdade, tá? Em que o sujeito ele precisa estar num ambiente para que ele possa fazer o tratamento, ele não precisa excluí-lo, porque, né, a gente até tem, não sei se vocês tem um livro que chama O Holocausto Brasileiro, tá? Que fala dos manicômios lá em Barbacena, né? Que teve violências sofridas, né? Tem esse movimento do machismo, do preconceito, então... E a gente está no momento, né, até de questionar as políticas de saúde mental, tá? A gente teve a experiência, né, mais gritante do Covid e o quanto essa experiência de isolamento, né? Esse isolamento aí nosso pela questão do Covid, né, durante 2 anos por aí, né? O quanto esse isolamento, a gente já sabe que ele trouxe maior número de ansiedade, de depressão, de sofrimento, né? Como que a gente pode defender uma política que você isole uma pessoa, tá? Deixa ela isolada. Então, até a Nise da Silveira, do quanto ela trouxe a importância da arte, né? Nessa experiência, né? De lidar com a loucura, né? O quanto é importante a pessoa expressar o que ela sentir e não excluir e não somente focar no excesso de medicação, tá? Então acho que esse é um ponto importante, né? Eu trouxe essa experiência, né, do Covid porque até a gente nesse isolamento já trouxe sofrimento emocional para tanta gente. Imagine você pegar uma pessoa, né? Ela tem um transtorno, mas enfiar ela no hospício e deixar ela lá e medicar. A pessoa não tem troca, ela não tem novas experiências, né? Ela fica em torno daquele transtorno, só com pessoas, né, que estão ali fechadas naquele ambiente, e isso não é saúde mental, tá? Então tem esse movimento. Falar da loucura é complexo, né? Falar da loucura, a gente não está aqui para aprofundar teoricamente, a gente está aqui para pegar esse tema, olhar ele não só a partir da loucura como transtorno mental persistente, severo, tá? Um transtorno grave que realmente precisa, às vezes está no CAPS, às vezes, né, realmente precisa dessa medicação, da psicoterapia, de grupos, de oficina, tá? Mas também a pessoa precisa estar incluída na própria sociedade para que ela possa, né, experimentar e viver essa realidade e ir costurando, né? Para que ela possa estar incluída na sociedade, tá? Então, na sociedade, né, a gente tem repressão, tem opressão, tem perseguição, tá? Tudo aquilo que sai da grande média, da grande massa, as pessoas começam a criticar, né? Então a gente tem esse discurso, tá, pessoal, do que é normal, qual que é a média, tá? E é muito interessante, depende da época, da cultura, né? Da época social, cultural, política, da época econômica, o quanto as definições de loucuras
elas passam por mudanças, né? Se a gente for pensar até no quanto na Idade Média, como que era classificado o louco. A gente está falando hoje na sociedade contemporânea, tá? Quando a gente fala do louco, eu queria, nesse recorte, falar dos excluídos, né? Daquele sujeito que está fora do normal, do politicamente correto, né? Aquele sujeito não está apto para viver na sociedade, né? Quais são os critérios, tá? Então é legal a gente pensar o quanto a sociedade ela vai definindo o que é aceito e o que não é aceito naquela determinada época social, tá? Se a gente for pensar na antiguidade, o louco ele era visto como uma figura mitológica, né? Ele tinha as visões, ele tinha as vidências, ele era consultado pelas pessoas, tá? Então é importante pensar. Hoje, né, o louco, de alguma forma, ele é passado pela questão do transtorno psiquiátrico, né? Ele toma medicamento, mas a gente tem a política, né, de fazer os atendimentos das pessoas que têm sofrimento grave mental no meio aberto, na comunidade. Ele faz o tratamento, mas ele volta para casa, né? Então, as internações é quando é uma possibilidade de surto, de crise que você faz esse suporte, mas ele tá de volta, tá? Então acho que esse é um ponto importante. E se a gente for pensar hoje, né, tirando o transtorno mental psiquiátrico, que mais que é louco, assim? Escreve aí pra mim, né? Escreve aí pra gente conversar junto, né? Onde tá a loucura, né? Você já conviveu com uma pessoa que escapou na loucura? Como? Quais as vias da loucura? Como que a gente olha a loucura? Será que a gente não pode mudar a visão da loucura? O Sérgio coloca que é um transtorno mental que cada um pensa ou age de uma forma errada. É muito interessante porque de alguma forma o quanto, né, Sérgio, essa questão do transtorno, ele tem várias facetas, né? É diferente, né, de um psiquiatra mais tradicional, é diferente de uma equipe em que faz com que essa pessoa coloque para fora o que ela está sentindo. Nem sempre a pessoa, né, a loucura ela pode ser construída na família, como, né, na personalidade, nas experiências, tá? Então tem a pessoa, tem a questão genética, tem as experiências, tá? Mas é muito interessante a gente pensar o que é certo e o que é errado, tá? De repente, uma pessoa foi criada só na violência, ela tem uma genética, né, de alguém, sei lá, que tem uma esquizofrenia, e muito cedo ela surtou, né? Eu posso ter um surto por questões genéticas, por abuso de substâncias psicoativas. Eu posso ter alguém que surta porque não tá dando conta da realidade, ela escapa para outra realidade, né? De repente não volta, tá? A Rosângela coloca: eu sou de uma cidade próxima de Barbacena e tenho noções e conhecimentos do que foi manicômio de lá. Verdade, né, Rô? Todos tinham medo só de ouvir falar dele. Obrigado pela sua contribuição. Verdade, né? Tem lá, o pessoal quiser procurar, né? Essa questão aí do buscar lá, hospital psiquiátrico em Barbacena, vai ver os horrores que as pessoas faziam. Esses horrores, né? Essa violência estava legitimada aí, né? Em nome dos psiquiatras, do médico, tá? Mas realmente não pode existir isso, assim. As pessoas que estão fora de si ou estão em transtorno, elas merecem respeito, elas merecem ser cuidadas com dignidade, com respeito, com tratamento, com várias formas de expressar, porque afinal de contas, às vezes aquele ser humano, aquele sujeito que diz que é normalzinho, não sei não, hein? Aquela pessoa que quer ser muito normal, que é certinha, que tá dentro do padrão da sociedade, será que não escapa alguma coisa? Será que ela não... Qual que é a loucura dela? No bom sentido, não sei nem se tem bom sentido, sabe? Mas onde ela escapa, onde ela transborda, né?
Eu posso ter alguém que é muito certinho, mas chega em casa, o cara é certinho lá no ambiente de trabalho, com os colegas dele, e quando ele chega em casa, ele é violento com os filhos, sei lá, tá? Então a gente tem que duvidar um pouco dessa questão do que eu quero. Quem quer ser muito normal, aí a gente diz que é perigoso. Que cada um de nós podemos reconhecer e ser humilde e olhar para experiências de esquisitice, de compulsões, de manias, de paranoias. Às vezes você tem algumas ideias, sabe? Porque eu tô falando aqui que a gente tem realidade. A gente tem uma realidade externa, que é aquela social que a gente divide. Hoje é que dia? Hoje é segunda-feira, você também sabe que é. A gente divide uma realidade. Só que dentro da cabeça da gente tem outras realidades, tá? Sua realidade subjetiva, sua realidade psicológica, suas experiências, tá? Alguém que foi muito perseguido pode um dia ter um surto de perseguir os outros, por exemplo, tá? Então, há de se questionar assim, né? Hoje a loucura tá onde? Se você esconder demais a loucura no sentido que eu tô trazendo, aqui não é o transtorno psiquiátrico que precisa, né? Que tá ali no quadro dos transtornos psiquiátricos, da classificação, né? Médica. Eu tô falando de outras loucuras, tá? Na verdade, eu tenho a loucura que eu posso ter tanto sofrimento, que eu saí dessa realidade aqui que a gente divide, que eu tô descompensado, que eu tô disfuncional, que eu tô fora, e a gente ajuda essa pessoa a trazer ela de volta para essa sociedade, tá? Só que a gente não tem só essa realidade fora, a gente tem aqui dentro, né? Sei lá, alguém que reprimiu muito, eu já vi vários casos, você reprime tanta coisa, um dia você surta para colocar ela para fora, tá? Então o que eu tô trazendo para vocês, você que diz que você acha que é muito normalzinho, eu pergunto para você, onde está a sua loucura, onde está a sua esquisitice, aonde está a sua incoerência, onde está o seu excesso de medo, suas compulsões, né? Ah, o cara que é viciado em trabalhar, ele é normal? Ah, não, né? Ninguém julga ele porque tá ganhando dinheiro, tá? Aquela pessoa, aquele jovem que está se cortando porque ele tem um sofrimento, de repente alguém familiar, alguém da escola pode julgar ele de louco que ele está fazendo isso contra ele. Alguém que tenta o suicídio, muitas vezes pode ser chamado de louco porque você fez isso contra a própria vida. Mas ninguém está dentro da realidade dele. Essa realidade aqui fora é uma realidade que a gente divide. Só que cada um de nós tem uma realidade aqui dentro. E a loucura é um grito para a gente poder olhar aqui dentro o que está acontecendo, tá? Então, quanto mais você diz que é certinho, não sei. Vamos olhar para a loucura de cada um, tá bom? Flávio tá presente. Quanta gente linda, o Flávio. Deixa eu ver onde eu tô aqui com o pessoal. A Rosângela coloca aqui a maior loucura na época lá de Barbacena era dos pais, né, Rô? Que... Deixa eu ver se eu acho a Rô aqui. A minha amiga Elô tá presente. Obrigada, Elô. A Elô coloca que essa questão de trabalhar, né, ficar preso em moda. Isso mesmo, Elô. Né, os padrões sociais, eles podem ser uma loucura aí. Só que não é vista como loucura, tá? É vista como um cara que tá ok. Ficar nos padrões também, tem que tomar cuidado, porque você acha que você tá normal porque você tá fazendo o que todo mundo faz. E você tá sendo violento com você porque você não faz o que você quer. E quem que é louco, na verdade, então? É você que tá seguindo os padrões sociais e se violentando porque você não quer fazer aquilo, mas você faz para ser aceito. Na verdade, você tá fazendo mal a você. Isso é loucura, tá? A Elô também coloca que o medo de se expressar, muita repressão, né? Muita proibição faz a pessoa às vezes, né? Ir colocando para dentro e um dia ela explodir. Joel tá presente. Eu tô um pouco perdida aqui. Será que eu tô na minha loucura?
Bem-vinda à nossa loucura. Vamos lá, já estou me achando, talvez eu não vá conseguir ler todo mundo aqui. Boa noite, Donizete, Marcos, Márcio, Luiz, David, obrigado pela sua presença. Né, eu estava lendo o que a Rô estava colocando aqui, né? Que lá no manicômio de Barbacena, era a loucura dos pais que colocavam, né, mesmo as filhas que perdiam a virginidade ou tinham filhos solteiras. Tem muita loucura, né? A questão da sexualidade, a questão do abuso, a questão do poder, tá? A loucura não tá lá no muro do hospital psiquiátrico. A loucura pode estar aqui na sociedade, na sua casa, na rua, tá? Vamos ampliar a visão sobre a loucura. Deixa eu ver o que o Célio colocou. Corre o risco de uma pessoa ter um transtorno, um surto ou uma loucura e não voltar mais para a realidade? Célio, corre esse risco sim. Mas a gente tem os tratamentos, né? Tem que estar vendo o grau disso, por que isso aconteceu, tem que ser avaliado, né, por uma equipe. De repente a pessoa tem um surto e ela não é louca por isso, tá? De repente tem que avaliar se isso se persiste, tem que fazer um diagnóstico certinho e não rotular também, tá? De repente a pessoa teve um episódio, sabe, de catarse e depois ela não teve mais, né? Ela foi no médico, no hospital, foi medicada e não entrou na realidade, assim, tá? Eu já vi pessoas usarem drogas, né? E aí ter um surto devido ao uso de substâncias e aí alterar a realidade, tá? Mas eu gostaria de focar que hoje tem bons tratamentos, acho que é legal buscar tratamentos de qualidade em relação a isso, tá? Mas tem essa loucura aí que tem os transtornos psiquiátricos, transtorno bipolar, né, a esquizofrenia e outros tantos transtornos que eles são medicados, eles podem estar estáveis, a pessoa pode estar medicando e tá fazendo tratamento no CAPS, né, que é o serviço do SUS, tá ok, tá na vida, tá trabalhando, tá se relacionando, tá? Acho que é importante lembrar isso aí. A Márcia está presente. Boa noite, Márcia. Luciano está presente. Então, além dos transtornos de quadro psiquiátrico, a gente vai trazer a loucura para o nosso cotidiano. A loucura no sentido de pensar de como a gente vive. Você vive de uma forma sã? Você tem sanidade mental ou a forma que você está vivendo ela é enlouquecida? Acho que essa é a grande questão, tá? Além dos transtornos, a gente vai voltar para nossa vida, assim, tá? O que tá trazendo sofrimento para você, assim, sabe? Que às vezes é muito individual, é particular, às vezes você tá no silêncio, às vezes para todo mundo você tá normal, você trabalha, você paga conta, você cuida de filhos, você tá aí vivendo, o que a sociedade coloca que é normal. Mas dentro de você tá em sofrimento às vezes grave, tá? Aí só vai aparecer numa depressão grave que vem, né? Ou um transtorno de ansiedade, ou você não deu conta, sabe? Então é legal perceber. Às vezes a loucura já tá aí dentro e você não parou para olhar o que tá acontecendo dentro de você. Acho que essa é a grande questão. Quando eu pergunto onde tá a loucura, eu não tô falando que só tá no hospital psiquiátrico das pessoas que estavam lá. Mas é onde ela está em você. É na sua casa, no seu trabalho, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo, assim, geral ou pequeno, sabe? Uma pessoa que é muito rígida com ela, com o outro, com tudo, que tem que se controlar, que é excessiva. Pode ter uma pitada de loucura nesse sentido, tá? Loucura no sentido do que escapa. Então, o que eu repito, o que eu vivo, o jeito de eu viver que de alguma forma me prejudica de uma forma excessiva. Acho que essa é a questão, tá? Então, aonde tá as pessoas ditas loucas podem ser aquelas que não estão dentro da grande massa, aquelas pessoas que não se adequam, né, ao padrão social de felicidade. O louco hoje em dia pode ser classificado com aquele cara que usa droga, tá? Eu vejo hoje que o quanto tem uma banalização também, né, de alguns
sofrimentos que vira tudo transtorno, tá? Eu digo que hoje é uma mercadologização da vida. Parece que a vida virou mercadoria, tá? Parece que o sujeito hoje em dia ele virou um objeto descartável, uma desumanização, e o quanto isso pode levar a estados de não lucidez, sabe? De sofrimento grave, tá? Então os muros do manicômio não tem esse manicômio como tinha antigamente. Mas a loucura tá onde, assim, sabe? E até para rever o conceito, você é louco? Já ouviu falar alguém assim? Você já chamou alguém de louco? Você já se achou louco? O que é normal? O que é padrão? O que é ser da média? Porque a gente tem uma linha média. Aquele que tá aqui e aquele que tá aqui tá fora da média. E aí só por ele não estar dentro do padrão, ele tá excluído. E aí muita gente já qualifica ele como louco, tá? Mas eu tenho que ser igual ao outro? Olha essa pergunta. Você tem que ser igual ao outro para ser aceito, para ser amado? Talvez a loucura esteja aí, em que você deixa de ser mais espontâneo, mais singular, para fazer o que o outro determina. Muita gente faz loucura com você mesmo quando de alguma forma você não honra a sua espontaneidade, seu jeito de ser, né? É muito interessante quando você vê uma pessoa que se destaca, sei lá, ali na grande massa tem aquelas mulheres que usam aquele padrão, né? Um tipo de roupa, sei lá, não usa maquiagem, faz o que a esposa faz. Aí uma mulher diferente da época, né? Sei lá, dos anos aí 50, dos anos 60. Uma mulher que saía fora do padrão, ela fez faculdade, ela estudou, ela colocava uma roupa mais bonita, ela passava batom vermelho. Ah, coitada, ela era louca, porque ela saiu da grande massa do padrão social da época. Então, quantas mulheres foram excluídas, foram taxadas de tantas coisas porque ela saiu de um padrão da maioria, tá? Então, a gente tá aqui para pensar hoje, né? O que seria ser o louco, assim? São pessoas que têm um outro ritmo. A gente vive uma sociedade meio louca, né? Agora eu vou criticar a própria sociedade, porque ela tem um padrão de um excesso de fazer, de imediatismo, e as pessoas que estão fora desse ritmo, elas são, você é lerda, né? Você não faz nada direito, né? Tem que ser rápido, mas será que isso não é loucura? Será que as pessoas têm o mesmo ritmo? Não tem, as pessoas não têm o mesmo ritmo, as pessoas não têm a mesma personalidade, as pessoas não têm a mesma vivência. Então, lógico que dentro dessa realidade externa, a pessoa precisa encontrar também uma realidade dela para poder conciliar com a personalidade, com o jeito dela, com o ritmo dela, dentro desse ritmo que está aqui fora, que a gente pode até criticar. Será que a loucura não está na sociedade? Tá? Então, eu, né, que nesses 23 anos que eu atendo, a gente tem esse discurso até meio moralista, por exemplo, da família. Não, a família é a instituição, as maiores loucuras estão na família. A família pode ser um fator de proteção, de cuidado, mas pode ser uma instituição de violência, de negligência, de abuso e de loucura, de reprodução de loucura. Um é destrutivo, o outro é violento, o outro projeta coisas no outro que não dá. Então, onde que está a loucura? As pessoas que são diferentes do seu ritmo? Você é pai e avô, você quer que seu neto seja no seu mesmo padrão? Então você não está aceitando a diferença dele. Quando a gente fala quebrar esse paradigma de, né, a loucura é aquilo que sai fora, que está diferente da maioria, tá? E aí a gente tem que questionar, porque aquele que está fora do seu ritmo, ele é louco, tá? Aquele que tem uma outra lógica, sei lá, pessoas que não estão dentro da lógica materialista. Alguém vai viver com menos ou vai abrir mão de uma empresa maravilhosa que ganha muito dinheiro, e essa pessoa tem coragem de abrir mão disso porque ela quer ter paz. Ela vai mudar de cidade, ela vai viver com pouco, ela vai aprender a fazer outra coisa, ela abre mão.
do que a maioria das pessoas diria. Você é louca de abrir mão desse emprego. E de repente essa pessoa ela é tão lúcida com ela é lúcida com ela, que ela realiza o que ela quer, ela honra, ela assume, ela arrisca, ela decide mudar o jeito dela viver. Porque loucura não é ela tá trabalhando onde ela não gosta há 30 anos, tá? Ela foi, né? Será que é loucura aquela pessoa que é corajosa? Será que loucura aquela pessoa que fala o que pensa? Será que loucura aquela pessoa que, né, é mais autêntica? Que ela assume que ela gosta de usar roupa toda colorida e de repente todo mundo fala pra ela que ela é esquisita, que ela não combina, tá? Então aquelas pessoas que abandonam dinheiro, que abandonam, né, algumas coisas que a maioria é maravilhosa, de repente se a pessoa cansa dessa vida, ela muda, ela é taxada de louca, tá? As pessoas que dão um grito de liberdade também podem ser tidas como loucas. Aquelas pessoas que não aguentam mais aquilo, sabe? De repente ela está elaborando lá dentro, ela decide uma mudança, ninguém esperava, essa pessoa é louca, né? Aquela pessoa que assume mais a singularidade, ela é também taxada como louca. A pessoa que é muito extrovertida é taxada como louca. Aquela pessoa que é mais introvertida, mais quietinha, faz a pessoa esquisita. Olha, pessoal, o quanto o julgamento do outro, o quanto nós, humanos, o tempo todo estamos julgando o outro. E a gente fala que não julga. Você não julga? Você não julga você mesmo de uma forma... O julgamento está aí, não vamos negar ele, mas a questão é assumir isso, é ter consciência e de alguma forma você cuidar melhor do seu julgamento, olhar para isso, diminuir, né, tentar diminuir, ou senão, né, para que eu estou julgando o outro? Por que eu falo do outro que ele está errado? Isso é comum na família, nas instituições, no grupo de colegas, né? Então, você não pensa assim, então você é louco, tá? A loucura é muito interessante. Às vezes a pessoa que é imaginativa, que sonha, tem gente que fantasia dentro de uma realidade tão radical no sentido de ser rígida. Sabe que a gente fala que a gente tem que viver só baseada na razão? Cara, se você viver a vida só baseado na razão, você vai ser um chato pra caramba, hein? Você vai ser um metódico. Às vezes você só vai pra razão porque você tem medo de viver seu coração. Porque você tem medo de viver a sua emoção. Isso é loucura também, tá? Então vamos questionar. Aquela pessoa que é sonhadora, que é imaginativa, né? Ela também é taxada como louca, nesse sentido que a gente está falando, né? Só a pessoa que baseia no racional, aquela certinha que toma cuidado, tudo, na verdade pode ser uma pessoa controladora, tá? Aí é uma outra, eu diria que, será que essa pessoa tem uma sanidade? O que é ser normal para você? Na sua singularidade, o que é ser louco para você assim, né? E o filósofo Foucault, que ele trabalha muito, né, com essa questão da relação das instituições e o poder que eu tenho sobre o outro. Então eu desqualifico o outro e eu rotulo ele de diferente e ele é o louco. Já te chamaram de louco? E por que te chamaram de louco? Responde aí, pessoal. Você já foi taxado de louco? Quem te chamou de louco? Você já chamou alguém de louco? Você já se rotulou de louco porque você teve uma atitude diferente? Você já se chamou de louco porque você teve a coragem de fazer coisa assim esquisita? Você se arriscou? Elô, obrigada. Já sim, Pensou também você passar por essa vida e não fazer umas boas loucuras? Pensou? Você ser tão normalzinho e não fazer umas coisas assim, seja qual loucura for, depois você assume a sua loucura, tá? Vão dizer lá, a Cláudia tá falando pra todo mundo virar louco. Não é isso, né? Na verdade pode até ser também, por que não? Mas cada um assumir o que é diferente, o que
É como se você pudesse olhar a sua vida, a sua realidade, não só a partir da razão, mas pela emoção, pelo arriscar, para você entrar num projeto, sabe? De que você possa ter a coragem de assumir o que você gosta, o seu jeito, a sua singularidade. Isso pro outro é loucura, né? Tá bom, pro outro é ok pra você. Você pode até falar, mas pra mim também é, Cláudia, mas encara. Né? O que eu tô trazendo aqui é a capacidade que você tem de olhar a sua realidade a partir de outros olhares, tá? Aquela pessoa que quer dançar na rua sozinha, que essa pessoa é louca. Por que ela é louca? Ela só tá dançando na rua. Ela pode dançar na rua, pode dançar na praia. Sabe essas coisas que o outro arrisca fazer diferente? Isso é uma loucura boa, que ela seja bem-vinda. O Jaime coloca que é o maluco beleza. Então eu diria, obrigado, Jaime. Qual é o maluco beleza que tem dentro de você que você não assumiu? Né? O adulto, ele faz questão de virar adulto e ser racional, né? E ser o exemplo. Loucura tá... Às vezes a pessoa tá reprimida, tá camuflada, ela não teve coragem de fazer tantas coisas. Então a gente tá aqui para falar desse outro lado, tá? Às vezes a loucura ela aparece quando você teve uma libertação, quando você fez uma mudança de vida. A loucura pode ser quando você teve uma coragem de se arriscar. A loucura pode ser uma experiência que você tem, que você não se entregou, que você se lançou sem pensar, né? Eu brinco que às vezes os jovens, os adolescentes, eles são magníficos assim, né? Em relação a ser espontâneo, né? E aí o cara vira adulto, ele perde essa espontaneidade, essa questão de viver coisas que depois a sociedade vai reprimindo, a família. Então, quando é loucura para você? Quando você foi viver uma grande paixão, mesmo que não desse certo, mas você teve coragem de viver isso, porque essa loucura de pensar que você vai viver certinho para sempre e lá no final você vai ser feliz, essa loucura de pensar que você tem que fazer tudo certinho, que isso vai garantir sua felicidade, isso é mentira, isso é utopia, isso que é loucura, tá? Então acho que tem aí uma outra forma de entender a loucura, olhar para ela, né? O que a gente acha que é muito legal pode ser uma coisa péssima de você viver, tá? E a loucura no bom sentido, né? Esse maluco beleza de cada um de nós, que a gente possa se arriscar na sua singularidade, no seu desejo, enquanto você está vivendo em cada período da sua vida. É muito interessante que alguém que tem coragem de desistir de uma coisa que não quer mais, ou desistir de uma pessoa que não vai mais, ela é louca, né? É louco uma pessoa que quer separar depois de 50 anos de casado? É louco uma pessoa, né, que... É louco você ter que viver casado com alguém que faz mal pra você porque você tem filho? Até que ponto? Em que idade? Sabe, acho que é importante pensar aí os nossos paradigmas do que é ser... o que é ter saúde mental, o que é ser uma pessoa normal, será? Pensa aí na sua vida. Quanta loucura você fez, que na verdade deveria ter feito boas loucuras, e o jeito de você viver, ele é louco porque ele te escraviza, porque ele traz violência para você, porque tem tanta coisa que você pode estar fazendo mal para você que no nosso ponto de vista mais aberto, né? Na verdade isso é loucura. Isso é loucura, né? E o que é loucura para você? Além dos diagnósticos, né? Ou além de questões genéticas, neuroquímicas. Estamos falando de loucura social, de loucura psicológica, tá? Maurício Ávila, boa noite. Maurício coloca que hoje sofremos um bombardeio de informações direcionadas a certos valores e define a felicidade como alguém que deve ter sucesso, que somente será aceito na sociedade em razão de suas conquistas e dos seus bens. Assim, a loucura passa pela necessidade de ter e não ser. Acredito que isso hoje em dia leva a esse grande conflito do indivíduo que passa a vida inteira tentando se incluir nesse cenário. Obrigado, Maurício. Realmente, o que é loucura na sociedade contemporânea? É esse bombardeio de informações que você tem que ser feliz, que você tem que ser, e aquele que está fora,
Ele é o louco porque não conseguiu fazer isso, tá? Aquele que questiona a própria sociedade, a maneira de ser, né? Por que eu tenho que ter as coisas para ser, né? O que eu sou, né? Na verdade, quando o Maurício Ávila ele traz isso, de alguma forma ele traz uma reflexão pra gente, onde está a loucura hoje? A loucura talvez esteja com você quando você aceita que sucesso para você é que tá colado aí na sociedade, você tá repetindo, não tem nada a ver com você. Ou você nunca parou para pensar o que representa sucesso para você. O sucesso para você é diferente do sucesso do seu pai. O sucesso que você acha que seu filho tem que ter é diferente para ele, não é o seu. Então acho que eu acho que uma coisa importante uma coisa que é saudável é quando a gente respeita a diferença de cada um, a singularidade de cada um, né? Isso está faltando muito. Primeiro que esse discurso de normalidade já é aí, os excluídos, né, eles estão fora, porque daí tem a ver com a ideologia que a própria sociedade criou, tá? Pra gente pensar nessa questão. Eu gostaria de trazer o que para você o que pode desenvolver a loucura, né? Tantas coisas, né? Mas você já pensou nisso? Quando a gente é excluído, isso pode ser... De repente você já foi na sua vida humilhado, reprimido, você já foi desprezado, você já foi, né, vivenciado com muitos preconceitos na sua vida, né? Você já foi tirado sua liberdade, né? Você já foi violentado. Então, o quanto isso pode estar dentro de uma sociedade, né, que gera muita violência, uma forma de conviver, né? Eu diria que a gente pode até questionar, será que a loucura não está no sistema? Será que a loucura não está no sistema? Será que a loucura não está nesse sistema de julgamento, de normatização? A gente diz, né, aquela pessoa que quer ser muito curadinha, muito, né? Tem até uma frase da Nise de Silveira: não se cura além da conta, tá? Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, a fantasia, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Além da realidade, pessoal, que a gente tem aqui fora, que a gente divide, né, para conviver em sociedade, a gente tem uma realidade psíquica, a gente tem uma realidade aqui dentro. Que vocês possam visitar essa realidade dentro de vocês. Isso não é loucura, isso é ser saudável, tá? A sua realidade aí dentro, tá? O quanto é importante a gente estar ligado nas nossas emoções, nas nossas esquisitices, naquilo que você não conta pra ninguém, tá? Tem o Franco Basaglia, né, que ele é um psiquiatra, é militante, né, foi militante da questão da revolução aí, né, da reforma psiquiatra. O hospício, né, ou o manicômio é construído para controlar e reprimir os trabalhadores que perderam essa capacidade de responder aos interesses capitalistas de produção. Então é até uma crítica assim, né, o quanto o nosso sistema ele pode estar produzindo pessoas, né, que mantém uma forma de viver dentro de um padrão, né, e isso é ser normal, isso é a norma, né. Eu diria, se a gente pensar hoje, como até o Maurício colocou, hoje a loucura ela pode estar expressa, né, por várias vias, por várias formas de sofrimento. Eu gostaria de a gente poder pensar qual é o lugar hoje do sofredor, né? Do sofrimento. Ele tá qualificado em quê, assim, né? Os loucos de hoje estão aonde, assim, tá? Mas ainda a gente tem um discurso de que você tem que ser um sujeito racional. Você sendo um sujeito racional, tá? Eu
eu diria, e o sujeito enlouquecido, e o sujeito deprimido na sociedade atual, né? Ele tá ali de lado, ele é até medicado, mas é uma crítica, né? Por que os sofrimentos, o adoecimento psicológico, o adoecimento psíquico, o que ele tá dizendo pra gente? Quando você está sofrendo, o que você está escutando de você? O que é a sua loucura quando você se enlouquece? E aí cada um vai definir para si, tá? Sua subjetividade. Quando você enlouquece, o que você quer dizer? No seu comportamento, no seu grito, nos seus excessos, onde você extravasa, o que está por trás disso? A loucura, ela vem dizer alguma coisa do sujeito. Tá? É aqui no Brasil que também a gente reprime, vai dando muito medicamento para a pessoa para ela não poder colocar para fora, tá? Mas a grande questão é, você também enlouquece. Quando que você enlouquece? É com a sua filha, é com a sua esposa, é com você mesmo, tá? A Heloísa coloca, esses dias uma tia em conversa comigo pelo WhatsApp me perguntou se eu estava bem e se eu estava gorda. Elo! Mas você nem perguntou para ela, né? O que ela acha, ela que quis falar. Gente, loucura também a gente ficar falando as coisas pros outros sem o outro perguntar a nossa opinião, tá? Ser invasivo na vida alheia também é loucura, hein? A Elo colocou, que loucura, como ser mago ou gordo é sinal de bem ou não? Que a gente tem que seguir o padrão, né? Quem que é o outro para falar de você? Tá magro, tá gordo, tá bem, não tá bem, né? Talvez a própria pessoa que tá cuidando da vida alheia, ela tem que voltar a cuidar da vida dela. E eu tô fazendo um lembrete aqui para todos nós, pra gente não fazer isso com as outras pessoas, tá? Se ela tá gorda, se ela tá magra, às vezes ela tá quietinha no canto dela, é diferente de você fazer um julgamento, diferente de você conversar com alguém, né, geral, assim, mas com respeito, né, não ficar julgando o outro ou dizendo que é certo, que é errado. Jaime, na verdade, em relação aos manicômios, né, na verdade, eles já foram, né, tem outros modelos, né, que são os CAPs, tem os hospitais psiquiátricos, mas eles são, a indicação é internação curta, breve, só naquele momento de surto, tá? Avalia e volta para casa, vai fazer o tratamento no ambiente que ele mora, tá? Então já não tem esses tradicionais, não, esses manicômios aí, eles foram, a luta naquele tempo, né? O perigo é querer voltar agora, entendeu? A gente internar todo mundo, tem que tomar cuidado assim, né? Eu diria que precisamos olhar a nossa loucura, precisamos dar voz a ela, tá? De vez em quando que a gente possa enlouquecer para não enlouquecer para sempre, tá? Não queira ser muito certinho não, tá? A Elo coloca exatamente o que você falou, quando a gente não reflete, segue a massa. A gente segue, né, Elo? A massa tá aí, a massa transborda. Às vezes eu não quero julgar, quando eu vi já julguei. Porque tava ali, falei, né, sabe? Às vezes até o julgamento de uma forma de tadinho dele, ele é doente mental. Ou, sabe, olhar o outro como vítima, ou com tadinho, também pode ser a nossa loucura. De repente a pessoa tá mal, mas não invade o espaço do outro, deixa, né, pergunta, mas ninguém é digno de tadinho nem de vítima, tá? As pessoas, né? É uma dignidade quando você dá pra pessoa que ela tá vendo o que ela tem a história dela, ela, né, os altos e baixos, como que ela foi lidando com as coisas. Maurício, em relação até ao tratamento de eletrochoque nos casos, né, de depressão, teve um movimento, né, nesse momento atual aí do governo, esse retorno do eletrochoque, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter muitos critérios, talvez casos que já tentou muito com os outros medicamentos, com outras formas de tratamento, né? Eletrochoque era algo, né, feito assim
a torto direito, era o padrão de uso, né? Mas a gente sabe que tem grandes consequências, né? Mas teve aí, até ainda tem, né, um movimento de retorno ao eletrochoque, e a política nacional teve um movimento de conta, tem que ter muitos critérios, tá? Porque é muito interessante a gente pensar. A depressão, ela né, tá dentro aí do quadro psiquiátrico, mas o ser humano, ele não é só neuro, ele não é só cérebro, ele não é só neuroquímico, tá? A gente tem que fazer uma outra leitura da depressão também, tá? A depressão ela é multifatorial, então se eu olhar só como um problema no cérebro, achar que tá tudo aqui a resposta, tem a pessoa, a subjetividade dela, o que deprimiu ela, o que foi acontecendo, a construção dessa depressão, né, os aspectos sociais, subjetivos, relacionais, as experiências de perdas, então é bem complexo assim, tá? Porque parece que a gente pega os nomes das doenças e não tem sujeito. Tem lá a depressão, tem lá a ansiedade, tem lá a loucura, mas tem um sujeito que ele está sujeitado a uma doença psiquiátrica. Ele não existe, só existe a doença dele. Sabe aquela coisa que a gente critica? Ah, você tá vendo o meu pé, mas não tá vendo eu inteiro? Né? Tem tanta especialidade que se perdeu de ver a totalidade do sujeito. Na psiquiatria pode acontecer isso também, porque você é o deprimido, você é o ansioso, você é um transtorno mental que tem CID e pronto, acabou. Como se o sujeito não tivesse emoção, experiências negativas, o que foi, né, o que ele foi deixando, né? Tem um discurso muito interessante, até assim, eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas a depressão no sentido, a depressão como demissão subjetiva. Você mandou embora da sua vida, você se demitiu, né? Muito interessante assim. O que foi acontecendo, o que foi ocorrendo, tá? Porque a gente é multifatorial, então a gente não é só cérebro. A Rosângela coloca que o individualismo não deixa que se veja o sofrimento do outro. A solidão pode gerar uma loucura? Sim, pode, a solidão. Como que a pessoa lida com a solidão, né? A pessoa pode tirar da solidão um processo criativo e de alguma forma fazer um bom uso para ela, assim, tá? Mas aí depende da pessoa, de como que ela lida com a solidão, né? Muita coisa pode gerar loucura, tá? A solidão mal administrada, né? Uma depressão gravíssima, quando uma pessoa, questões genéticas, questões químicas, neuroquímicas, questões relacionais, tá? Eu já tive experiência de uma pessoa que fez algo que ela julgou que era errado, pecado, moral, tal, e ela não deu conta. Ela não deu conta do que ela fez. E aí ela saiu dessa realidade, né, para poder não encarar o que ela fez. Porque tem um superego que a gente fala, lembra que a gente falou aqui na live, né? Não pode, os valores, certo e errado. Quanto mais superego rígido a pessoa tem, né, quando ela se depara com o seu frágil, com sua esquisitice, com o seu erro, mais ela é dura com ela e ela é rígida. Quanto mais rígida, mais você pode escapar também dessa realidade. Porque a grande questão, quando a gente também fala da loucura de forma geral, a gente precisa pensar nas realidades, tá? Eu diria que nós aqui, você, eu, no mínimo você tem duas vozes, tá? Dentro da sua cabeça. A voz do sim e a voz do não. Tem hora que você fala uma coisa, tem hora que você fala sozinho, tem hora que você pensa excessivamente, tem hora que você tem umas paranoias assim que não tem hora que você fantasia, sabe? Mas, né, esse limite, né, essa linha tênue entre o que é sanidade, o que é exceção, o que é ser normal, entre aspas, e o que é ser louco, o que é ser insano, tá? Então é uma linha muito tênue, tá? Mas acho legal a gente pensar o quanto a gente tá aqui para falar da loucura, também tá falando de como você cuida da sua saúde mental, tá? Como você está cuidando da sua saúde mental, mas dentro da saúde mental tem aspectos da loucura, que é nesse aspectos mais sociais, mais de criticar, né? Opa!
esse aspecto de criticar um sistema que pode nos enlouquecer. E eu trago a pergunta para você: o que te enlouquece? Olha como é diferente de falar eu sou louco. O que te enlouquece no dia a dia? O que enlouquece você com você mesmo? Seu jeito de pensar, a sua rigidez. O que é louco em você? Esquece psiquiatria agora só que papo social, papo psicológico, papo psíquico. O que te enlouquece? O que tira a sua lucidez? Né? O que você vai além, né, daquilo que você pode suportar? O Jaime coloca que o simples fato de pensar diferente já chega os inquisidores. Eu li aqui, Jaime, os esquisitos, né? Que a gente possa ser esquisito da gente mesmo, né? Porque vai ter crítica o tempo todo, mas aquela pessoa que é mais desencanada, aquela pessoa que tá mais ligada a assumir quem ela ela vai cuidar melhor da saúde mental dela, tá? Então, o que a sua loucura revela de você, diz de você? Olha para sua loucura, né? Por que ela tá aí? Como você tá cuidando da sua loucura? Você tá indo lá e tá cuidando bem da sua loucura? O que ela mostra para você, né? Você tem os seus altos e baixos, não tem? Sem ser transtorno mental. Você tem seus altos e baixos. Você decide uma coisa, daí você tem medo. Você decide alguma coisa, aí você fica inseguro. Você não é completo. Você tem angústia. Você nem sempre você está satisfeito o tempo todo. E tudo isso é ser humano. E aí parece os nossos viés, nossas loucuras, e tudo bem, né? Quando que você está alterado? Você já ficou alterado? O que alterou você? A sua mente, a sua cabeça, a sua rigidez, o seu superego? O que te alterou? O que descompensou, vamos falar assim? Né? O que a sua loucura grita? O que ela quer revelar sobre você? Ou você sempre foi dito como normal? O normalzinho? Tem uma doença que chama os normalpatos, né? A patologia de ser normal, né? Você nunca saiu fora de si, assim? Só saiu quando bebeu, fez uso do álcool. Quando que você saiu fora? Quando você viu uma injustiça e você foi lá e, né? Quando que você saiu fora? Quando você extravasou? Quando você gritou? Quando você, né, teve uma crise que a partir dali você mudou? Olha pra isso assim, sabe? Ser normal demais pode reprimir a sua espontaneidade, ok, gente? Acho que é um ponto importante assim. Não reprime a sua loucura, escute a sua loucura, cuide da sua loucura, amplie os conceitos sobre a loucura, tá? Para além dos discursos médicos, psiquiátricos, farmacológicos, onde está a sua loucura? A loucura no dia a dia, a loucura em alguns momentos, onde está a sua? Quando a sua loucura se manifestou, né? O estar fora da norma, você nunca saiu do seu padrão? Além da sociedade que, olha, já é pano pra manga, imagine você nunca quebrou o seu próprio padrão, suas regras. Você nunca saiu da casinha, né? Às vezes você fez uma coisa até você não contou pra ninguém, que você tem vergonha. Você nunca fez isso? Nunca teve a chance de se enlouquecer pra você mesmo? A cobrança de ser normal deixa louco, viu, gente? Cobrança de ser normal deixa louco. Não faça isso com os filhos de vocês, tá? A Rô coloca que é minha loucura ser medrosa, né? Aí tem medo, as experiências do medo. O que o medo gera em mim? Medo do quê, né? O que o medo grita? O que ele fala, né? Aí tem um medo de um lado que todos, né? Cada um tem os seus medos, tá? Aquele também que não diz que não tem, né? Tem um medo, às vezes é um medo reprimido, um medo escondido. Às vezes uma pessoa que se diz muito forte, ela tem medo pra caramba, só que ela esconde dela. Daí essa é a loucura dela, esconder o próprio medo. Mas às vezes tem um medo aqui e às vezes você precisa cuidar desse medo, olhar pra ele, mas ao mesmo tempo, o que é diferente do medo? O que é o oposto do medo? A coragem, o se arriscar. Como que eu vou me encorajando?
Como que eu vou me encorajando para cuidar do meu medo? Eu não posso também jogar o medo fora porque ele é meu, mas eu me encorajo para equilibrar com o medo. Como que eu vou me encorajando? O que eu preciso fazer dentro de mim, para mim, rever, transcender, né? E dar coragem para mim. O que eu preciso mudar subjetivamente para ter coragem? Para coragem, né? Fazer coragem versus medo, como se fosse uma luta interna e que você possa trabalhar mais a coragem para diminuir o medo, tá? Às vezes o medinho tá aqui, ô medinho, você tá aqui, mas a coragem tá maior aqui. E aí a gente segue para viver novos rumos, tá? Então, acho que é importante pensar, a cobrança de ser normal, que deixa muito louco, né? A sociedade, que todo mundo tem que ser igual, é muito louco, assim, a sociedade quer que todo mundo seja igual, use essa roupa, faça isso, tá? A sociedade quer que todos sejam iguais, a família às vezes quer que todos os filhos sejam iguais, a própria pessoa, às vezes você quer ser igual ao outro, isso não é loucura? Se você já quer ser igual ao outro, significa que você não está aceitando a diferença, a singularidade, tá? É negar as diferenças, isso é loucura. É não aceitar a própria realidade aqui interna. Você tem uma realidade dentro, além dessa de fora, tá? Minimamente você tem uma realidade dentro do ser. Não tô nem aprofundando. Mas tem a realidade externa. Então é o tempo todo nós lidar com a realidade de fora, sociedade, família, padrão, que tem que fazer, versus essa realidade interna. E às vezes isso dá um choque. Às vezes você só fica voltado para fora e não olha para a realidade interna. Às vezes você só fica com a sua realidade interna, sofrendo sozinha, né? Não consegue assumir aqui fora. Então é essa dança entre a realidade interna e externa, esse bem bolado em que a gente, né, consiga conciliar várias facetas, né, da gente mesmo, tá? Então esteja ciente do seu sofrimento, esteja cuidando mais de você, inclua uma pitada de loucura, uma boa loucura, olhe para você, os aspectos que reprime, que você nega, porque isso pode ser uma loucura que traz sofrimento, tá? Não deixa você sofrer demais, isso é loucura, tá? Se você passou muito seus limites, isso é loucura. Porque você está sendo insano com você está sendo desrespeitoso com você. Você, de alguma forma, pode você não ter lucidez para decidir, para se arriscar e para viver mais a partir da sua singularidade, tá? Então, acho que tem muitas facetas aí. Pessoal, a gente tá no horário, né? Tem muita coisa para falar da loucura. A loucura é um aspecto da vida, da construção do nosso psiquismo, né? Para além dos discursos sociais, médicos, tá? A gente tá aqui para pensar na nossa subjetividade, no nosso modo de ser, né? Nas nossas incoerências, nos nossos sentimentos, que ele não é padronizado, tá? Acho que precisa respeitar muito. Você precisa respeitar muito a sua individualidade, o seu jeito de ser, tá? Você tá amadurecendo, você não é um cara de 10 anos atrás. Você aprendeu, você errou, você, né, tá evoluindo algumas coisas, você tem altos e baixos, ok. Pega mais leve com você, tá? Uma pessoa mais dura, a loucura dela parece de outro jeito. Que você possa fazer um bom uso dessa loucura no sentido de que veja a partir de outras realidades, veja a partir de outro viés, veja a partir de outros olhares. Às vezes uma realidade que é dura, que é rígida, que é de julgamento, tá? Que você possa, no meio do caos, da turbulência, que você possa encontrar um aconchego, sabe? Que você possa dançar na chuva sozinho, que você possa correr, que você possa fazer coisas que o outro não entenda, né? Mas que pra você é importante, tá? Isso é cuidar bem da sua loucura, tá? No meio do que não tá legal, que você possa buscar alternativas que sejam boas pra você, mesmo que pro outro não esteja dentro do padrão, tá? A gente escapa, a gente extrapola, mas que você possa ter consciência disso e poder ter a liberdade de ser você
nas suas mais variadas possibilidades e formas de expressar, tá? Você possa cuidar, né, da realidade lá fora e da realidade aqui dentro, né, e que você possa se respeitar, tá? Escute mais o que está aí dentro de você, não reprima, não ignore, tá? Não trate a loucura dentro de você de uma forma como se você fosse o psiquiatra, né? Daquela época do manicômio, tá? Não seja violento com você, trate você melhor. Quando vier as suas loucuras, que você possa escutar ela e olhar para a sua vida e o que você pode aprender. A sua loucura vem dizer coisas para você que você tem que mudar na sua vida e mudar dentro de você. Escute mais a sua realidade subjetiva, escute mais a sua realidade dentro de você. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você, ok? Então a loucura está aí, a loucura está aqui dentro, uma boa loucura, a loucura está fora, no sistema, né, na sociedade, no que diz que é certo e que é errado, tá? E que vocês possam aí ter uma ótima semana, né? Pensando nesse tema. Quero agradecer muito a presença de todos. Passei bastante aqui do horário, tá, pessoal? Uma ótima semana. Cuidem bem da sua saúde emocional, cuidem bem de você. E vai aprendendo com vocês o que tá aí dentro de vocês, tá? Um forte abraço, obrigado Maurício, obrigado Rô, forte abraço a todos e que deixe a loucura vir para que você possa fazer um bom uso dela para essa realidade aqui fora. Grande abraço!